Agora a gente vai conversar então um pouquinho sobre a farmacocinética, o mecanismo de ação das penicilinas. E as penicilinas, o que a gente tem que saber é que assim como os outros beta-lactâmicos, elas vão agir sobre a parede celular bacteriana. Por isso, para que tenha atividade sobre algum determinado agente etiológico, é preciso que esse agente tenha parede celular. Eu vou dar um exemplo aqui. Micoplasma é uma bactéria que não tem parede. Por isso, elas são resistentes intrinsecamente às penicilinas. E para a gente entender propriamente o mecanismo de ação das penicilinas, já que ela age na parede celular, a gente precisa entender as diferenças entre a parede celular das bactérias gram-positivas e gram-negativas, porque aqui vai residir o mecanismo de ação das penicilinas. Eu vou colocar comparativamente para a gente uma gram-positiva e uma gram-negativa. Aqui está representado por esses quadradões roxos o que a gente chama de peptídeo-glicano. E o peptídeo-glicano é uma estrutura que proporciona estabilidade a essa parede celular. Percebam que nas bactérias gram-positivas a gente tem um espesso peptídeo-glicano que pode conter diversas camadas de polímeros, podendo ser de 50 a 100 camadas de moléculas, enquanto nos gram-negativos a quantidade aqui é muito menor. Eu tenho cerca de 2 a 3 camadas de peptídeo-glicano quando a gente está falando das gram-negativas. Mas quando a gente analisa a parede das gram-negativas, a gente percebe aqui tem a membrana plasmática, também parecida aqui na gram-positiva, mas a gente tem uma fina camada de peptídeo-glicano e ancorada a esse peptídeo-glicano, a gente tem a membrana externa e na superfície da membrana externa a gente tem o LPS, que é o principal antígeno que tem, inclusive, capacidade tóxica, que faz parte dos processos de virulência das gram-negativas. E também percebam que para a gente acessar aqui a parede da gram-negativa, existem canais que são transportadores que permitem o acesso ao que a gente chama de espaço periplasmático, que é esse espaço entre a membrana interna e a membrana externa, das gram-negativas. Quando a gente pensa em mecanismo de ação das nossas penicilinas, a gente está falando de uma ação bactericida, ou seja, ela vai levar à destruição da bactéria. E essa ação ela vai se dar no peptídeo-glicano. E para a gente entender isso, eu trouxe um esquema do peptídeo-glicano. O que que é? O peptídeo-glicano, ele nada mais é do que um polímero que vai se dar a partir da conjugação de diversas moléculas de ácido acetilmurâmico e N-acetilmurâmico e N-acetilglucosamina alternados entre si. Essa molécula vai se repetir várias vezes, formando um polímero. Eles apresentam ainda uma cadeia lateral que é bastante semelhante entre si, entre gram-positivos e gram-negativos, que diferem aqui na terceira posição desse composto, em que nas gram-negativas a gente tem o ácido mesodiaminopimeico e nas gram-positivas a gente tem a L-lisina. Essa é a diferença entre o peptídeo-glicano de um e outro. O que vai acontecer para que eu tenha a síntese do peptídeo-glicano? Como eu falei para vocês, a primeira etapa vai ser a síntese dos precursores no citoplasma, aquelas moléculas precisam ser formadas. A segunda etapa é a polimerização daquelas grandes moléculas que eu mostrei para vocês. E a terceira etapa é o que a gente chama de transpeptidação. A transpeptidação ela acontece por causa de uma enzima chamada de peptídeo-glicano-glicosil transferase, que a gente vai chamar de transpeptidase. E ela é capaz de ligar aquela porção terminal entre as diferentes camadas do peptídeo-glicano, que eu mostrei para vocês e vou mostrar mais uma vez para vocês entenderem um pouquinho melhor. O que é importante a gente saber aqui é que essa reação de transpeptidação vai ser o alvo das nossas penicilinas. A transpeptidação nas bactérias gram-positivas vai acontecer fora da membrana celular, no espaço externo.
enquanto nas gram-negativas ela vai acontecer dentro do espaço periplasmático. Vamos entender então como é que acontece essa reação de transpeptidação. A gente tem a enzima transpeptidase e ela vai se ligar em duas cadeias laterais de polímeros que estão aqui paralelos entre si e ela vai realizar a transpeptidação, ligando essas estruturas. Isso vai acontecer repetitivamente até eu ter uma estrutura de peptidoglicano bastante coesa que vai garantir estabilidade à nossa bactéria. O que acontece é que se eu colocar penicilina aqui no meio, que está representado aqui por esses esquemas laranjas, a penicilina se liga no sítio ativo dessa enzima e aí eu vou ter uma inibição da sua atividade, porque o seu sítio está ocupado, logo ela não pode realizar as reações de transpeptidação das demais porções do peptidoglicano. Com o tempo, essa parede ela vai sofrendo uma degeneração, eu tenho uma quebra do equilíbrio osmótico e acontece então a lise celular. O predomínio das autolisinas aqui vai acontecer, eu vou ter uma destruição da bactéria, por isso o efeito é bactericida. E a gente tem que lembrar que a gente, quando fala de transpeptidases, existem diferentes bactérias com diferentes transpeptidases. E até mesmo as mesmas bactérias podem apresentar diferentes transpeptidases como fatores que vão produzir o seu peptidoglicano. Como, por exemplo, são identificadas até 6 diferentes enzimas transpeptidases em algumas cepas de E. coli. Por isso, é importante que a gente pense nas penicilinas de maneira bastante única, porque vão ser as cadeias laterais das penicilinas que vão garantir espectro de ação para determinadas bactérias. Porque, como a gente viu, as bactérias apresentam transpeptidases diferentes. Por isso, eu vou precisar de penicilinas diferentes, com radicais diferentes, para que eu tenha uma maior efetividade e que eu tenha variabilidade no espectro de ação. Além disso, a gente tem que falar da penetração da droga. Por quê? Quando eu estou falando de gram-negativos, principalmente, eu preciso acessar o espaço periplasmático para que a minha penicilina alcance o peptidoglicano e tenha atividade. E para que isso aconteça, eu preciso ganhar essas proteínas transportadoras e isso se dá principalmente com aquelas penicilinas que são hidrofílicas, porque as penicilinas hidrofílicas elas vão passar mais facilmente por esses canais, que são os exemplos que a gente tem como a ampicilina, a amoxicilina, a carmenicilina, que são as nossas penicilinas com um espectro um pouco mais ampliado para gram-negativos. As demais, que são penicilinas hidrofóbicas, como é o caso da penicilina G, por exemplo, a gente vai ter uma potencial majoritariamente positivo. Não que ela seja hidrofóbica, na verdade ela até é solúvel em água, mas ela é menos hidrofílica do que as demais penicilinas. Bom, o que a gente tinha para conversar sobre mecanismo de ação das penicilinas era isso.